Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar fundo e destrinchar aquela entrevista imensa do senador Rogério Marinho. Nosso objetivo aqui é mapear e tentar entender de verdade cada uma das alegações que ele traz sobre o atual tabuleiro político brasileiro, tanto lá em Brasília quanto nos cenários regionais. O nosso roteiro de hoje é super direto. Vamos passar por 5 pontos-chave. Primeiro, a polêmica envolvendo o Banco Master. Segundo, as críticas pesadas ao judiciário. Terceiro, o salto impressionante do PL. Quarto, a crise estadual no Rio Grande do Norte. E para fechar, como fica o xadrez eleitoral nas cidades. Então, começando com o ponto número 1, as alegações sobre o Banco Master e o que o senador chama de uma verdadeira teia nacional de corrupção, que, segundo ele, tem raízes profundas ligadas ao PT. Para entender como essa história começa, o Marinho puxa o fio lá na Bahia. Ele conta que a gênese disso tudo foi um programa governamental modesto chamado CRED. A parada é que, segundo a narrativa dele, esse programa foi vendido e, do nada, ganhou direitos absurdamente lucrativos para operar empréstimos consignados. Dali, a operação inteira teria escalado para nada menos que 24 estados, tudo isso usando uma parceria com um banco até então pequenininho, o Banco Master. Agora, o que realmente chama a atenção quando a gente olha para esses dados é a precisão dos valores que ele joga na mesa. Dá só uma olhada nessa lista. Estamos falando de repasses alegados na casa dos milhões de reais e que, segundo ele, teriam ido parar nas mãos de figuras de altíssimo escalão da República. Estão na lista parentes de líderes do governo, ex-ministros da Economia e até ex-ministros do Supremo. É uma denúncia gravíssima que ele diz ainda estar engatinhando nas investigações. Avançando para o nosso segundo ponto, as críticas frontais ao judiciário e a divisão evidente dentro do Supremo Tribunal Federal. Aqui, o senador traça uma linha divisória bem marcante. De um lado, ele coloca o ministro André Mendonça, que ele faz questão de descrever como um perfil totalmente imparcial, técnico e objetivo. Do outro lado, ele coloca basicamente o resto do sistema judiciário. Ele acusa a corte de atuar sobre o que ele chama de uma jurisprudência de ocasião, ou seja, relativizando o que diz a lei de acordo com o alinhamento político de quem está sendo julgado. E ele resume essa indignação com uma frase de muito impacto. Basicamente, o argumento dele é: olha, pode até ser considerado legal um parente de primeiro grau atuar num processo que o próprio ministro vai julgar. Afinal, foi o próprio STF que decidiu que não há conflito de interesses nisso. Mas, segundo o Marinho, por mais que tenha o carimbo da legalidade, isso falha miseravelmente num teste moral básico perante a sociedade. Para tentar provar essa suposta falta de imparcialidade na prática, ele aponta os holofotes direto para o tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Pensem o seguinte, a gente sabe que desde 1985 o padrão sempre foi julgar ex-presidentes em tribunais de primeira instância, mas com Bolsonaro o caminho tem sido diferente, julgamento direto no Supremo. Marinho chega a destacar que o ex-presidente está sendo responsabilizado por depredações de prédios públicos em Brasília no momento em que ele nem no Brasil estava, já que fisicamente ele se encontrava em Miami. Saindo um pouco dessa zona de tensão institucional, vamos para o ponto 3 da nossa análise. O crescimento nacional do PL. Um salto que o próprio senador descreve como geométrico. Gente, a evolução desses números é de cair o queixo. Nas eleições municipais para prefeito, o PL saiu de mais ou menos 3 milhões de votos lá em 2020 para absurdos 17 milhões agora em 2024. É um salto gigante. A entrada do Bolsonaro na legenda fez o partido sair de um modesto 11º lugar para o topo absoluto do ranking eleitoral em apenas 4 anos. E guardem bem esse número que estamos vendo, 97. É exatamente o tamanho da bancada atual de deputados federais do PL hoje, já a maior da Câmara. E a projeção do Marinho é super ambiciosa. Ele aposta que esse bloco pode inchar para até 130 cadeiras nas próximas eleições, puxando também uma presença massiva no Senado para tentar formar a maioria absoluta. Mas o que está alimentando todo esse crescimento, afinal? Na visão do Marinho, o combustível disso tudo é a forte polarização ideológica. Ele coloca frente a frente duas visões de mundo opostas. De um lado, a plataforma do PL, conservadora, pró-família, focada no direito de propriedade, linha dura contra o crime e defendendo um Estado mais enxuto. Do outro, a visão que ele atribui ao PT, um Estado, nas palavras dele, hipertrofiado, que pesou o bolso da população criando 30 novos impostos em poucos anos e sendo mais leniente com a criminalidade. O que nos leva ao ponto 4, a crise no Rio Grande do Norte. É aqui que a gente sai lá de Brasília e desce a lente de aumento para o nível estadual, para o quintal político do senador. O quadro que ele pinta do Estado, que já é governado pelo PT há quase 8 anos, é bem sombrio. Ele cita uma enxurrada de dados onde o Estado ocupa literalmente a lanterninha nacional.
último lugar em qualidade fiscal, último lugar em capacidade de fazer investimentos e, talvez o mais alarmante, último lugar no IDEB, que mede a educação básica. Segundo ele, trata-se de um cenário de colapso total da infraestrutura, dos hospitais e da segurança pública. Para explicar melhor por que a educação chegou nesse ponto, ele usa as regras do repasse federal. Funciona assim. Para um estado conseguir receber o dinheiro do Fundeb, o governo federal exige 3 métricas bem rígidas. Primeira, a taxa de aprovação dos alunos. Segunda, a proficiência, ou seja, se a galera está aprendendo de verdade nas provas de qualidade. E terceira, a quantidade total de alunos matriculados. E é aí que entra a acusação mais pesada. Marinho alega que, em vez de melhorar o ensino real, o governo local apelou para uma gambiarra burocrática. Eles teriam baixado uma regra permitindo a aprovação automática de alunos que reprovaram em até 6 disciplinas. E o motivo? Só para inflar os números artificialmente e garantir o recebimento do dinheiro federal, o que, nas próprias palavras dele, está fabricando uma geração de analfabetos funcionais. Finalmente, entramos no nosso quinto e último tópico, o tabuleiro eleitoral em Mossoró e como isso respinga nos demais municípios. Trazendo a lupa para a cidade de Mossoró, a mira do senador se volta contra o atual prefeito Alisson Bezerra. Marinho pinta ele como um prefeito super focado em dancinhas e performance no TikTok, em vez da gestão em si. Além de citar investigações em andamento sobre supostos pagamentos a meios de comunicação, Marinho acusa o prefeito de agir com ingratidão. Ele diz que Bezerra omitiu de propósito os milhões de reais em recursos federais que o PL enviou para obras gigantes na cidade, como o anel viário e a saúde, só para criar uma cortina de fumaça e se afastar politicamente. E com todo esse clima de nós contra eles, a previsão do Marinho para a eleição municipal é clara. Ele acha que qualquer candidato de centro vai ser atropelado. A expectativa dele é um segundo turno que seja um espelho exato daquela feroz guerra ideológica nacional. De um lado, a chapa boiada pela base de Bolsonaro e do próprio Marinho. Do outro, a base ancorada por Lula e pela esquerda. Encerrando suas justificativas sobre seus próprios movimentos políticos recentes, Marinho explica por que desistiu de concorrer ao governo do seu estado, projeto para o qual ele vinha se preparando há muito tempo. A resposta dele se resume à pura lealdade. Ele classifica o Bolsonaro como a maior liderança política do Brasil nos últimos 30 anos e diz que quando o ex-presidente o chamou para coordenar a campanha do Flávio Bolsonaro, era simplesmente uma convocação irrecusável. O que deixa a gente com uma questão enorme para refletir no fim do dia. Ao juntarmos todas essas peças que acabamos de analisar, fica muito claro o impacto de Brasília lá na ponta. Se as eleições para escolher quem vai cuidar das nossas ruas, das escolas dos bairros e dos postos de saúde estão se transformando num reflexo tão duro dessas batalhas ideológicas nacionais, o que essa polarização tão enraizada significa para a governança prática e real das nossas cidades daqui para frente? É uma pergunta fundamental que com certeza vai ditar os rumos da política brasileira nos próximos anos. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima.